Desde os anos 70, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tem observado, por meio de censos, uma diminuição progressiva do número de católicos no Brasil e, por outro lado, um crescimento sempre exponencial, sempre vertiginoso das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais e das igrejas neopentecostais. De alguma forma, os censos chamaram a atenção das autoridades eclesiásticas católicas para uma perda do seu rebanho, isso é, um número de católicos que deixavam essas igrejas e rumavam em direção a outros campos de espiritualidade cristã era flagrantemente grande. E isso levou com que o catolicismo, no geral, advindo de Roma e no Brasil, advindo das decisões da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, tomasse uma decisão de rever as estratégias teológicas aplicadas aqui no Brasil. Então, nós vemos nos anos 80, 90, um combate vigoroso por parte da elite eclesiástica brasileira a uma proposta teológica, a chamada Teologia da Libertação, e uma guinada desse catolicismo a fim de reverter esse processo de perda de católicos no Brasil. No Brasil, os anos 80, 90, deixaram claro que as experiências cristãs eram muito percebidas como variadas. Havia a possibilidade de qualquer indivíduo experimentar a sua fé em milhares e milhares de igrejas que foram abertas e disseminadas por esse país. Quer dizer, mesmo que a sua percepção teológica sobre Jesus pudesse ter uma leitura A, B ou C, sempre haveria a possibilidade de uma leitura A, B ou C se enquadrar dentro de qualquer dessas igrejas que estavam sendo abertas. Por quê? Porque a ênfase dessas igrejas estavam centradas no indivíduo, no bem-estar do indivíduo. Então, um Jesus que age na minha vida e me transforma e me produz riquezas materiais, ora, essa igreja que faz essa intermediação entre mim e Jesus é maravilhosa e eu devo ficar aqui. Mesmo que essa igreja não tenha compromisso com todo um povo cristão que carece de um mínimo de subsistência, pouco importa, é Jesus agindo na minha vida, é isso que vale. Portanto, a proposta das igrejas cristãs, nesse ambiente de século XXI, fortalecem estratégias, fortalecem mídias, fortalecem elementos de proselitismo, cada uma delas tentando puxar para si as suas sardinhas, mostrando qual delas é a mais próspera, qual delas é a mais poderosa, qual delas é capaz de efetivamente transformar a vida do indivíduo, não tanto no sentido espiritual, mas principalmente no seu sentido material, no seu sentido econômico. A Jornada Mundial da Juventude, que ocorre no Rio de Janeiro em 2013, tem também essa leitura. Jovens, advindos do mundo inteiro, chegam aqui repletos de uma vontade de mostrar a força da Igreja Católica, de mostrar o quanto suas vidas têm sido tocadas e transformadas por esse Jesus que eles conhecem e que eles vivem e experimentam dentro do catolicismo. Observem que o elemento aí de disseminação dessa mensagem é uma igreja forte, uma igreja que quer trazer de volta os milhares e milhares de membros dentro do Brasil que foram embora para diferentes igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais. E a esperança desse catolicismo brasileiro é que um movimento desse traga todo um oxigênio novo, traga toda uma forma
de repensar e de reavaliar, não é, o catolicismo e fortalecer a Igreja no Brasil. Mas questões de fundo ainda ficam pendentes, né? Por exemplo, nós vemos toda essa ênfase da Igreja em ganhar novos aderentes, ou pelo menos evitar a perda, não é, dos membros que ali estão, mas outros casos ficam mais ou menos esquecidos, como pedofilia e escândalos financeiros. Não que a pedofilia, não é, de religiosos seja típico da Igreja Católica, ao contrário, a pedofilia se faz presente nas mais diferentes igrejas cristãs, mas o foco no catolicismo implica uma maior repercussão em termos de mídia. Não que escândalos financeiros, como a que a gente vê no Banco do Vaticano, seja algo específico do catolicismo. Escândalos financeiros no ambiente das igrejas é algo extremamente comum. Todos os dias, não é, os meios de comunicação nos informam sobre isso. Então, aquelas questões de âmbito moral, que dão suporte moral a uma igreja, que a tornam pungente, que a tornam forte, essas questões, de alguma maneira, ficam relegadas a um segundo plano, sempre na esperança de que algum dia um pontífice, de que algum dia, não é, algum religioso, não é, tome a decisão de enfrentá-las. Essas questões, não é, que atingem, não é, em cheio não apenas o catolicismo, mas as igrejas cristãs, no particular nesse país, não é, essas vão sendo empurradas para um segundo plano. O que interessa, não é, é o fortalecimento da igreja do ponto de vista do número de indivíduos que ela é capaz de conter. E o catolicismo, tendo em vista a sua perda registrada pelos censos do IBGE, não é, a cada 10 anos, não é, tem uma preocupação não de transformar-se do ponto de vista ético-moral, mas do transformar-se em cima de uma proposta que faça com que a força, não é, venha de jovens que muitas vezes estão preocupados, não é, com a sua espiritualidade, mas não com o âmbito moral de um clero carcomido, de um clero que precisa efetivamente ser revisto e ser reavaliado. Um clero que tenha efetivamente compromisso ético e moral para com o evangelho que prega. Um compromisso de efetivamente, não é, transformar vidas, não por discursos, mas por práticas que eles possam demonstrar no seu cotidiano. E isso vale não apenas, pelo menos do meu ponto de vista, para um clero católico. Vale também para toda uma gama de religiosos, não é, do campo das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas e pentecostais, que querem ou pensam achar que pelos seus discursos transformam a vida desses indivíduos. Os seus exemplos também precisam ser dados. Então, se nós estamos num ambiente de igrejas, questões éticas e questões morais são sempre decisivas e são exemplos chaves para que um cristão, para que um crente possa permanecer numa igreja. Então, não são grandes movimentos, não é, de massas que sustentam a ação e a prática de uma igreja. O que sustentam, no âmbito dessa religiosidade, é ética e moral. E, sob esse ponto de vista, para o catolicismo, particularmente no Brasil, querer crescer, querer voltar a ser pungente, precisa fazer uma faxina, não é, no seu clero. Precisa reavaliar que tipo de formação esse clero recebe. Precisa fazer esse clero entender, não é, que o respeito para com os diferentes é questão sine qua non. Precisa esse clero entender, não é, que respeitar as pluralidades religiosas nesse país é questão decisiva para que a sociedade brasileira tenha um mínimo de paz e de harmonia entre o conjunto de brasileiros que a formam.